Na minha opinião, o Flamengo de hoje será o Brasil de amanhã. Sobre esse assunto tão provocativo, eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes convidá-lo a se inscrever em nosso canal, compartilhar o conteúdo, dar o joinha e ativar o sininho. Por paixão clubística, não olhei o jogo do Flamengo de ontem. Soube do resultado pelos gritos, pelos fogos, mas não me motivou a assistir o jogo. Sou gremista e gosto de olhar futebol quando o Grêmio está em campo. No entanto, não quero falar do jogo de ontem. Quero falar da guinada que o Flamengo deu. O Flamengo, há muitos anos, é o time com a maior torcida no Brasil, disputando ali com o Corinthians, sempre numa rivalidade para ver quem detém maior parcela da torcida brasileira. Não entro em teorias da conspiração, de que a Globo quem fez o Flamengo. Paixão se constrói no cotidiano. Desde 1981, o Flamengo vivia das glórias passadas, do título, da Libertadores, enfim, de uma era de ouro que tinha Zico, que tinha Júnior e que tinha Raul e outros jogadores que ganharam um Brasileirão roubado do Grêmio dentro do Olímpico, mas isso é o passado. O Flamengo nunca virou hegemônico por uma questão de desorganização e de irresponsabilidade administrativa. O ápice dessa situação, na minha opinião, foi a gestão tempestuosa da Patrícia Amorim do PSDB. Naquele momento, os flamenguistas tinham que decidir se eles viravam um Ameriquinha ou viravam um time com o tamanho que eles realmente têm, pela torcida, pela paixão. Mas para fazer essa retomada era preciso colocar a casa em ordem. E aí entra uma figura que muitas vezes a torcida pode esquecer no momento da euforia. O homem da retomada, Eduardo Bandeira de Melo. 2 gestões. Não ganhou praticamente nada, campeonatinho carioca e outras coisinhas mais. No entanto, ele colocou a casa em ordem. E isso tem um preço. Tanto assim que o candidato dele na eleição não venceu. Venceu a oposição. E aí, essa nova diretoria, a atual diretoria, pegou um Flamengo estruturado, saneado financeiramente, pacificado internamente em suas disputas. O Flamengo estava pronto para virar o grande clube do Brasil, quer queiramos ou não. O mesmo acontece com o Brasil. O Brasil vinha numa sucessão de desgovernos, vinha numa sucessão de administrações irresponsáveis, numa sucessão de governos botando os pés pelas mãos, aumentando o déficit, aumentando carga tributária, sendo leviano no trato das empresas públicas, sendo leviano no trato das contas públicas, fazendo generosidade com países aliados, ditaduras alinhadas a eles, até que, em 2018, o povo brasileiro optou por dar uma travada. E a travada veio com Bolsonaro. O primeiro ano do mandato, aos trancos e barrancos, ele está sendo para colocar a casa em ordem. Vocês já observam alguns resultados, e não são resultados efêmeros. Já há uma retomada da produção industrial. Há 7 meses há um crescimento no número de pessoas contratadas com carteira assinada. Você tem uma melhora do cenário da economia. O próximo ano ainda terá muitos desafios, e o pior deles é o ano eleitoral. Mas você terá a aprovação da reforma administrativa, da reforma tributária, ou seja, aquilo tudo que o Bandeira de Melo fez no Flamengo, colocando a casa em ordem. O presidente Bolsonaro, com a sua equipe, com Guedes no comando, está fazendo o mesmo no Brasil. Eu, observando o desenvolvimento que aconteceu com o Flamengo, eu não vou ser hipócrita e não reconhecer os méritos do Flamengo, mas enfatizar que exatamente o Brasil hoje faz o dever de casa como o presidente Bandeira de Melo fez o dever de casa lá no Flamengo.
colocou a casa em ordem, possibilitou que o time contratasse, gastasse 200 milhões, investisse 200 milhões na montagem de uma equipe. E se a gestão do Bandeira de Melo foi marcada pela ausência de títulos relevantes, esse título da Libertadores, esse título do Brasileirão, ele tem nome e sobrenome, que foram as gestões austeras e que colocaram o Flamengo nos trilhos. É isso que está acontecendo no Brasil. Por isso eu digo que não é heresia, por isso eu digo que não é blasfêmia, por isso eu digo que não é botar os pés pelas mãos. O presidente Bolsonaro está preparando o Brasil para o futuro, para um futuro de desenvolvimento, para um futuro de reposicionamento dentro do cenário mundial. E tudo isso ainda com um ingrediente maior, ou pior, pela magnitude, que é uma oposição sistemática a toda e qualquer iniciativa. Uma verdadeira cruzada do centrão, das oposições políticas, dos oportunistas e da mídia. Mas da mesma forma que o Bandeira de Melo conseguiu colocar o Flamengo nos eixos e no trilho, eu acredito que o presidente Bolsonaro, ao final de 2 mandatos, porque lá no Rio o Bandeira ficou em 2 gestões, arrumando a casa. Quem vier depois de 2026 vai pegar um país pronto para deslanchar. Só não vai poder cair na mão de bandidos e vagabundos da esquerda, porque daí eles põem tudo a perder. E no paralelo, vale lembrar a situação exatamente inversa que vive o Corinthians, que era o contraponto em termos de torcida para o Flamengo. O Corinthians hoje é um clube falido, endividado, corrompido, corroído pela corrupção e comandado por petistas. Petistas que, por sinal, esperam muito que a turma dos ladrões volte ao poder em 2022 para tentar salvar o Corinthians. Porque o único jeito do Corinthians não virar uma nova Portuguesa de Desportos é se entrar um governo aliado ao Corinthians e um governo de ladrões e de bandidos para salvar o Corinthians. Aí fica a pergunta para os meus amigos corintianos do bem. Por que não mudar o Corinthians? Por que não dar um fim a essa gestão tão criminosa comandada pelo Sanches e seguir o trilho e seguir o caminho do Flamengo e também seguir o caminho do Romildo Bolzan lá no Grêmio, que colocou as contas em ordem, que colocou a casa em ordem? O futebol pode sim nos ensinar muitas coisas. E a gestão responsável do Bandeira de Melo, e a gestão responsável do Bolsonaro, e a gestão responsável do Romildo Bolzan lá no Grêmio, mostram que há sim alternativas e que há sim convergências entre o Flamengo de hoje, vitorioso, motivo de orgulho para os flamenguistas e de pavor para os antiflamenguistas, e o Brasil do futuro, orgulho dos brasileiros de bem e um país que representa um verdadeiro pavor para os brasileiros do mal. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.